Olá, boa tarde. Hoje, terça-feira, dica de comentar algo que vocês comentaram por aqui para mim. Vou esperar um pouquinho para dar tempo do pessoal chegar, lembrando que todos os dias, querida, que bom te ver. É tão legal ver sempre os mesmos rostinhos aqui aparecendo, né? Vai dando, já falei isso aqui uma vez, vai dando a sensação de que a gente já é família. Muito legal. Tá tudo bem com vocês? Hoje o diazinho aqui no Rio tá meio mais quietinho, né? Dia fechado, o tempo nublado. Não sei se a Sônia, se a Shirley, a Sônia eu sei que sim, do Recreio, mas eu não sei se a Shirley é do Rio. De onde você é, Shirley? Conta pra mim. Oi, amor. E então, todos os dias a Simone também. Eu quero que vocês me contem, ó. Simone, de onde você é? Shirley, de onde você é? Será que vocês são daqui do Rio? De que canto do mundo vocês são? Dudu! Muito bem, então, hoje é dia de comentar algo que foi comentado por vocês, por aqui. Mas na verdade não vai ser nem bem isso que eu vou falar. O Dudu é do Rio. Engraçadinho, você eu sei. E vocês, Simone, Shirley, galerinha que tá sempre aqui comigo, quero conhecer mais sobre vocês. Olha, aqui no sul tá friozinho, Simone é do sul. Engraçado, Simone, você tem o sobrenome de Noronha, eu fiquei com Fernando de Noronha na cabeça. Shirley, ótimo para fazer artesanato, olha que legal. São Vicente, São Paulo, olha que legal, Shirley, que bom saber. Sandra, Viana do Castelo, norte litoral em Portugal. Que legal, Sandra, olha só. Sabe que tem várias escolas do The Rose Method aí em Portugal. Os dois Edus da minha vida aqui do Rio de Janeiro. Olha só. Pronto, agora a gente já vai, ó, já tem lugar para viajar para, olha, Simone de Pelotas, já tem lugar para viajar para Pelotas, para Portugal. Olha como é que é legal a gente se conhecer. Para São Paulo. Hoje eu vou ter que entregar a minha idade para vocês porque vamos falar sobre isso hoje. Aqui que aconteceu um episódio muito interessante agora de manhã. E aí eu falei assim, acho que eu vou trazer isso pra galerinha. Que bom, Shirley. E vocês quando quiserem vir pro Rio de Janeiro, ó, estamos aqui. E aí foi muito engraçado porque eu fui fazer um exame de sangue de rotina. Tô fazendo aquele mês de check-up anual, né? Eu sempre gosto de todos os anos ver se tá tudo bem. E aí foi muito engraçado o que aconteceu. Então eu vou trazer isso para compartilhar aqui com vocês. Eu cheguei lá para fazer o exame de sangue, tava super vazio, não tinha ninguém. E aí a moça, quando foi fazer meu exame, né, ela chama pelo nome, né? E aí me chamou pelo nome para fazer o exame de sangue. E aí eu sentei na cadeira, tô ali esperando e ela pede a carteira de identidade, né? Olha, aqui tem uma lagoa linda, vou querer conhecer. E aí ela pegou a carteira de identidade e olhou para a carteira de identidade, olhou para minha cara e falou assim: tô me entregando aqui pra vocês, mas é por uma boa causa. Você tem 50 anos? Aí eu olhei pra cara dela e comecei a rir, tava de máscara, né? E aí eu comecei a rir, eu falei, fiz assim, aí ela falou assim, pelo amor de Deus, me conta qual é o segredo. A essa altura eu me acostumei com a minha idade. Mas aí eu olhei pra cara dela, ela falou assim, nossa, eu te dava os 30 e poucos. Eu falei assim, poxa, obrigada, mas na verdade não é isso que você tá vendo aí. E aí a gente começou a conversar, foi muito engraçado, né? Porque ela tava fazendo exame de sangue em mim, ia fazer o exame. E aí a gente começou a conversar. Eu falei, vou levar isso pro pessoal, porque ela começou a perguntar, né? Falar isso, né? Se tinha alguma fórmula e tal. E a partir daí a gente começou a conversar. Oi, Ana, que bom te ver por aqui. Saudade de você nas aulas. Bom, então hoje a ideia é trocar algum assunto, trocar ideias com você sobre algum assunto, alguma coisa que aconteceu, que alguém comentou. Então, para quem tá chegando aí, hoje eu tô falando aqui sobre disso. De uma certa forma é falar como você se manter mais jovem, né? Se manter mais com um ar mais leve, mais feliz. Porque aconteceu isso comigo hoje de manhã, então eu trouxe aqui para vocês. Que essa pessoa veio me perguntar qual era a fórmula, né? Para eu parecer, no caso dela, segundo a opinião dela, não sei
estão me ouvindo? Que entrou recado aqui da bateria que tá acabando. E aí ela queria saber qual era o segredo por eu parecer mais jovem. E aí a gente começou a conversar, e aí eu resolvi listar o que eu achava interessante aqui para trazer para vocês, né? Porque eu vim andando de volta aqui para casa, aqui perto, pensando nisso. Qual é o segredo da juventude? Por que que... Ah, que bom! Né? Por que que algumas pessoas parecem mais jovens que outras, às vezes, e normalmente, às vezes, têm a mesma idade, né? O que que faz essa diferença? E eu vou dizer para vocês que no meu caso, tá? A minha percepção, isso é a minha percepção, tá? Eu sempre tive uma sensação de ser menina. Eu nunca tive uma sensação de ser mulher. Isso é muito engraçado. Eu demorei muito a me sentir mulher. E eu acho que até hoje eu me sinto muito mais menina do que mulher. E eu vou dizer para você por que que eu tenho essa percepção da vida. É claro que daqui a pouco, né, você vai estar ali cheio de ruga. Daqui a pouco nem tanto, né? Mas as rugas vão aparecer, né? Você vai ver que o corpo já não vai lá mais no ritmo que você gostaria. Mas a cabeça, ela tem e precisa se manter jovem. E o que eu vejo muitas vezes, toda essa história aí de dando aulas, né, com a escola funcionando há 18 anos, que faz esse ano, tanta gente eu já conheci, eu vejo que, na essência, as pessoas são jovens, mas a forma de lidar com o mundo faz com que, às vezes, a atitude pareça um pouco séria demais, um pouco pesada demais, até pelas circunstâncias da vida, pelas solicitações, pelos desafios, e a pessoa vai se permitindo abater. E eu vejo que quando você consegue manter um ar mais leve em relação às circunstâncias da vida, você vai mantendo um ar mais jovem também, como se o fato de nós envelhecermos quer dizer que estou cada vez mais assumindo mais responsabilidades, né? E tem aquele peso da responsabilidade que todos nós, né, ouvimos falar desde sempre. Mas por que que a responsabilidade precisa ser um peso? Por que que simplesmente você não pode encarar a responsabilidade como uma disciplina, como algo que você precisa fazer e cultivar o comportamento leve, cultivar o se sentir leve e não se sentir pesado, porque agora eu tenho responsabilidades, eu tenho obrigações, e isso faz com que eu vá ficando mais sisudo, uma pessoa mais séria, não gosto de muitas brincadeiras e coisas assim. Isso é interessante nós pensarmos, porque esse comportamento ele é um pouco padrão, né? As pessoas vão envelhecendo, tem que mostrar que são mais responsáveis, e a forma de mostrar essa responsabilidade muitas vezes vem com essa seriedade, com esse peso, que acaba fazendo com que você muitas vezes pareça mais velho do que você é. E aí eu me lembro de um episódio que aconteceu quando eu era bem novinha. Eu era muito moleca, eu ainda me sinto, né, um pouco moleca. Mas quando eu era muito novinha, tipo assim, uns 21 anos, uma coisa assim, eu tinha um grupo de amigos e nós viajávamos muito, assim, para São Pedro da Aldeia, Friburgo, Araras, porque cada um tinha casa em um canto. Então, eram comboios, né, eram 3 carros, assim, porque era um grupo de 20 pessoas e a gente viajava todo mundo junto para todos os lugares. E cada um tinha o seu namorado, que até casaram, né? A maioria casou-se com os mesmos que namoravam naquela época e são todos amigos até hoje. E isso é incrível, né? É difícil isso, porque normalmente as pessoas vão trocando, né? Mas não, os casais que existiam naquela época, praticamente todos são os mesmos até hoje. E era eu e mais 2 amigas minhas deste grupo que éramos solteiras. E era engraçado porque a gente às vezes viajava com um casal, às vezes viajava com outro, e nós íamos sempre as 3 no banco de trás, sozinhas, junto com algum casal. E nós 3 falávamos muita besteira, mas muita besteira, e a gente vinha rindo do início da viagem até o final da viagem, de nada. E bastava uma olhar para a cara da outra para começar a rir, né? Porque aí já começa a falar besteira e desencadeia aquele acesso de riso que você não sabe nem mais do que tá rindo. E eu me lembro nitidamente
da pessoa que estava na frente, que já tinha namorado e que, né, já tinha planos pro futuro e tal, não sei o quê, de casar, ter filhos e tal. E a gente tava ali, né, curtindo a vida, as 3 solteiras novinhas ali. E a que tava na frente era mais ou menos a mesma idade. Mas eu me lembro dela olhando pelo retrovisor e reprovando a nossa atitude. Tipo assim, achando que nós éramos super bobas de estarmos rindo de besteiras, entendeu? De besteira. Então, tipo assim, ai, sabe? Olha com aquele ar de indignação e nada a ver, sabe? E eu me lembro que a maioria das meninas do grupo meio que criticavam esse comportamento meu e dessas 2 amigas minhas que demoraram muito para casar, foram casar depois e estão casadas até hoje com filhos e tudo mais. E aí foi muito engraçado porque muitos e muitos anos depois, e eu nem aí, porque não devemos nos preocupar com a opinião dos outros, né? E muito menos deixar que as opiniões dos outros mudem a nossa forma de ser, a nossa forma de agir, se você está confortável dentro do seu jeito de ser. Então isso é muito importante, porque às vezes nós temos esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento mais leve, mais feliz, não é irresponsável, mas mais... tá bom, tem problema, a gente resolve, sabe? Não é que não vai resolver o problema, mas você não precisa ficar sofrendo por causa daquilo. E muitos de nós somos assim, mas por causa do olhar das pessoas em volta, nós vamos nos tolhindo, nós vamos nos cerceando, nos enrijecendo para parecer que nós somos sérios. E esse ar sisudo vai pesar em tudo, né? Vai pesar até na sua alegria de viver. Tira um pouco a sua alegria de viver. Boa tarde, João Pedro, bem-vindo por aqui. E aí, muito engraçado, porque muitos anos depois, digo, acho que uns 20 anos depois disso, claro que esse não foi um episódio único, né? Cara, a gente tem fitas de vídeo gravadas daquela época que é falando besteira o tempo todo. E assim, eu tô até atrás do Caio, que trabalha com a gente, para ele ver se consegue converter essas fitas de vídeo em DVD, porque era VHS, só pra eu rir, pra eu ficar vendo e rindo, porque era tanta bobeira, gente, que eu não sei como é que a gente dava conta de tanta bobeira. No nível de a gente estar em São Pedro, no Jardim Gigante, dançando música da ABBA, sabe aquele grupo ABBA? Então a gente ficava brincando de jogar bola, de tipo vôlei, um para cada um, dançando ABBA. Era ridículo, mas era muito engraçado. Enfim, muitos anos depois, uns 20 anos depois, eu tava num festival do The Rose Method em Santa Catarina. Claro que essas coisas continuaram acontecendo, mas foram diminuindo a intensidade, mesmo porque eu me afastei um pouquinho desse grupo, porque todos casaram, tiveram filhos, eu não, então você fica um pouco assim, peixe fora d'água, né? Mas a gente se fala até hoje, nos aniversários a gente procura estar e tal. Mas aí, né, encontrei o The Rose Method, comecei outra filosofia de vida, onde tudo é muito mais leve, né? E eu me lembro que há isso deve ter uns 6 anos, né? Ou seja, uns 20 anos depois do que aconteceu, a gente estava num festival em Santa Catarina, ó, pertinho aí. Quem era que morava em Pelotas? Acho que era Simone. Então, pertinho de você, Simone. Inclusive, em Pelotas tem uma escola de um grande amigo meu, que é o Marcelo. Uma escola do The Rose Method, que é aí em Pelotas. E aí a gente estava num festival e tava um grupo de pessoas tocando violão à noite, assim, gostosinho, eram umas 10 horas da noite, a gente ali junto, tocando violão e tal. E cantando, né? Tocando violão era outra pessoa. E aí tem a Patrícia que trabalha comigo, alguns de vocês aqui conhecem a Paty. E ela tem mania de trocar nome de tudo, né? E aí, de repente, ela tava amarradona, cantando lá com todo mundo e trocou a letra da música e falou uma besteira assim, sabe? Isso agora, gente, há 6 anos atrás, a gente tem mais ou menos a mesma idade, ela é um pouco mais nova que eu. Cara, na hora que ela começou a cantar errado e aí ela tentava se corrigir, eu comecei a rir olhando pra cara dela. E aí ela viu que ela falou besteira e ela é do tipo que fala besteira, ela ri dela mesma, né? E ela começou a rir também. Só que quando ela começa a rir demais, ela chora.
e as lágrimas pulam pra fora, assim. Ela não chora, né? A lágrima voa. E aí, na hora que eu comecei a ver que ela tava já chorando de rir, eu comecei a rir mais. Só sei que as pessoas foram chegando perto e ninguém sabia o que tinha acontecido, que foi uma coisa idiota, boba. Mas daqui a pouco tinham, assim, 10 pessoas rindo, todo mundo desesperadamente, sem saber do que estava rindo. E aí isso me fazia achar muito mais graça da coisa e rir muito mais. Acabou que chegou uma hora que outras pessoas chegaram, aí o povo meio que se acalmou, só que eu não conseguia parar, gente. Foi uma coisa assim, incontrolável. E aí o Danilo, que hoje está em Orlando, que é instrutor também, um amigo maravilhoso do meu coração, que estava junto com a gente, falou assim, vamos pro quarto, gente, vamos pro quarto que eu já tô cansado com sono. Só que eu e a Paty, a gente não conseguia parar de rir. Eu vou dizer pra vocês, foi das 10h30 da noite, vocês não vão acreditar, até as 3 da manhã. Eu já tava com cólicas, com dor na barriga, com dor na bochecha, porque a gente não conseguia parar de rir. Tudo que acontecia era motivo pra gente rir mais. Aí foi fazer pipoca no quarto, aí a pipoqueira explodiu pipoca pra tudo quanto é lado. Aí daqui a pouco passa o Danilo de pijama, a gente ria do Danilo de pijama. Aí, sabe, tudo a gente ria. Essas coisas mudam completamente o astral, mudam completamente a vibração. Qualquer pessoa ia achar que a gente tinha problemas mentais, né? Porque nessa altura do campeonato, mas não é isso, é você se permitir ser leve, é você se permitir ser bobo. Porque a vida já é muito séria pra gente querer colocar muito mais seriedade. E esse tipo de bobeira é extremamente saudável. Rir faz extremamente bem ao coração. E o De Rose uma vez falou, e nesse dia eu entendi, ele falou assim, você sabe do que os professores do The Rose Method morrem? Aí a gente ficou esperando ele responder, e ele falou assim, morrem de rir. E aí foi todo mundo começando a rir naquela hora, né? Mas não tinha, eu tava todo mundo sério, prestando atenção, e todo mundo começou a rir. E nesse dia que eu e a Paty, a gente não conseguia parar de rir, eu falei assim, Paty, a gente vai morrer. Porque a gente não conseguia parar. E nisso o Danilo tentando dormir na sala, porque ele tava na sala, a gente tava no quarto, né? Todo mundo junto. E a gente não conseguia parar de rir, não deixava ele dormir. Isso ia ficando cada vez mais engraçado. Então, isso de você colocar leveza na vida é fundamental. Não querer mostrar que é uma pessoa séria o tempo todo, que não aceita brincadeiras, que acha que qualquer brincadeira é bobeira, sabe? Essas coisas não agregam em nada, não ajudam em nada, só faz você ser uma pessoa cada vez mais pesada e você vai encontrar um monte de gente assim e essas pessoas vão se identificar. O que acontece é que aí você tem a força da egrégora, né? Que o grupo, ele tem a força do grupo, ela é muito forte sobre cada indivíduo. E a tendência é que se você está num grupo que alimenta esse tipo de comportamento, você vai ser cada vez mais assim. Então, procure descobrir aquela criança que está lá dentro de você. Deixe espaço para que ela exista, para que ela coabite ali dentro do seu corpo, porque essa leveza para a gente encarar os problemas da vida é fundamental para que a gente mantenha a nossa saúde, para que a gente mantenha a nossa lucidez mental, para que a gente seja pessoas mais felizes. E aí eu quero, ainda bem que eu me lembrei que esse é o último exemplo que eu quero dar para vocês. Olha que eu sou boba, né? Assim, de falar besteira e de rir, achar graça das coisas. Claro que não quer dizer que eu não vou ser séria e não terão momentos de falar sério, mas tem que saber dosar. E aí, lá no começo, quando eu entrei no The Rose Method, também no festival, eu conheci uma moça chamada Tami. E olha, se eu era boba, ela era 20 vezes mais, a ponto de eu ficar impressionada com ela. E ela ficou um tempo no The Rose Method e logo depois ela saiu porque o marido se mudou e tal, mas ela sempre foi muito próxima de todo mundo, sempre muito amiga do The Rose e tal. E aí, ela era completamente over. Sabe aquela pessoa completamente over em termos de bobeira, de brincadeira e tal? Eu não vou nem imitar aqui porque vai ficar ridículo, mas era aquela pessoa que falava com voz de criança e se jogava e abraçava todo mundo e beijava todo mundo e tudo era lindo,
que você não sabia mesmo se aquilo era normal ou se a pessoa estava meio com um problema mental ali, né? Meio que já indo por um pouco demais aquilo. Tá bom, passou. E aí anos depois começou o Instagram, né? Redes sociais e tal. Quem eu acho aqui no Instagram que um dia comentou uma foto minha e os comentários eram sempre assim, tudo em letra maiúscula, com 500 exclamações, Ju, um monte de U, linda, um monte de A, um monte de exclamações. E eu falei assim, gente, a Tami. Aí comecei a seguir a Tami. E olha, eu vou te dizer, eu queria encontrar com a Tami pessoalmente para dizer, Tami, você tá de parabéns, porque hoje ela deve estar com 60 e poucos anos de idade e ela coloca fotos dela fazendo técnicas corporais impressionantes na praia, com um sorriso daqui a ali, né, aqui, morenaça, um corpo lindo, muito mais magra do que eu, feliz da vida, com o mesmo marido daquela época, ou seja, um casamento sólido, estruturado, os filhos que foram estudar fora, em Harvard, não sei mais o que, cheio de títulos, super bem da vida, e ela com o mesmo ar de menina, com a mesma cara que eu a conheci há 22 anos atrás. Então, realmente isso mostra, isso foi pra mim assim, olha o que é uma pessoa ser feliz e estar de bem com a vida, é isso. Ela sempre foi uma pessoa extremamente feliz, nunca teve aí, porque as pessoas pensavam, ama a vida, você vê nos posts dela, né, nos comentários que ela faz, e continua jovem, extremamente jovem até hoje, a ponto do meu queixo cair. Que eu falei, não é possível. Essas fotos que ela tá colocando aqui devem ser de 22 anos atrás, porque não é possível. Mas não é, tá? Porque aí tem as fotos dela com os filhos já enormes e é a mesma cara. Então, pense nisso, na importância de nós sermos pessoas leves, de nós estarmos de bem com a vida, não reclamando da vida, não reclamando das coisas, de cultivarmos essa leveza, de cultivarmos não é a juventude, é a jovialidade, sabe? Porque cabeça é tudo. Quando você começa a envelhecer aqui, já era, né? E você pode envelhecer aqui com 20 anos de idade, tá? Então, preste atenção, porque mesmo que o seu corpo não fique lá 20 anos mais jovem, o importante é que se a cabeça estiver jovem, tudo fica mais fácil. E é claro, se você puder cuidar do teu corpo, né? Para que você, com 80 anos, com uma cabeça extremamente jovem, o seu corpo permita que você expresse toda aquela juventude, aí é outra coisa, né? E por isso a gente precisa cuidar da alimentação, precisa cuidar da respiração, precisa cuidar do emocional, né? Desenvolver inteligência emocional, desenvolver pensamentos mais nobres, né? Manter a vibração alta, manter o exercício físico, trabalhar alongamento, força, flexibilidade, dando mais estrutura para o seu corpo, porque eu acho que deve ser muito triste a pessoa chegar nos 80 com uma cabeça lúcida, jovem, cheio de energia mental, mas o corpo não acompanhar. Então a gente tem que cuidar das duas coisas, tem que se cuidar do corpo e da cabeça, para que tudo vá avançando e evoluindo junto com juventude, com jovialidade. Gente, é 15 minutos para você, eu tô aqui falando há 23 minutos, então chega, amanhã a gente tem mais, espero que vocês tenham gostado. Hoje foi essa moça lá do laboratório que me deu essa inspiração para conversar aqui com vocês, então lembrem, tragam assuntos que vocês queiram desenvolver, queiram saber mais, para que nas terças-feiras, que é o dia disso, eu possa comentar aqui com vocês, tanto nas terças quanto nas quintas-feiras, que é o dia da live de 1 hora de duração, tá? E ó, sorria mais, seja mais leve, seja mais feliz. A Sônia tá aqui falando, sou dessas. Estou com 58, só tenho amigos mais novos, curto tudo, cuido do corpo, da alimentação, faço mindfulness, viajo, não tenho filhos e gostaria agora de viajar e só voltar
quando tudo isso acabasse. Ó, que show! É isso aí, Sônia, aproveitar a vida, cara. Muito legal. Eu também não tenho filhos, né? Resolvi dedicar minha vida pra mim. Pra mim e pra vocês, né? Mas quem tem filhos é um desafio enorme e pode aprender muito com eles. É isso. É isso, dou altas gargalhadas, tem que rir, sabe? Fica tudo muito mais leve quando a gente aprende a sorrir mais. Né, Thomas King? Thomas King é meu amigão do peito que tá aqui, ó. E a gente tem muitos momentos maravilhosos juntos só falando besteira, né, Thomas? Então é isso, gente. Um dia ótimo, maravilhoso pra vocês. Uma ótima semana, né? Porque ainda estamos no começo da semana e amanhã, 12h07, estou aqui de novo com vocês. Beijo grande.